uma árvore que balança, uma folha que se mexe, nas nuvens, a gente encontra inspiração, basta olhar para os lados, a gente está sempre... A vida é uma fonte de inspiração. Os elementos da natureza são uma fonte de inspiração. Desde que eu me conheço por gente, eu já desenhava por onde eu podia, nas paredes de casa, em camiseta, em calça, em tênis, nos cadernos. Sempre gostei muito de desenhos, de poesias, desde criança. E com a madeira ela entrou na minha vida através da minha paixão, do meu incontrolável desejo de subir em árvores, né? De escalar árvores. Eu sempre adorei árvores, eles são coisas que são um material que me fascinou desde o início, né? Não a madeira propriamente, mas a árvore, as árvores. Então, até como forma de me sentir protegido, eu tentava subir até os galhos mais altos e lá eu ficava escondido, né? Protegido. O meu processo criativo, ele é muito intuitivo, né? Eu costumo dizer que eu converso com a madeira. Não nunca utilizo madeiras de árvores que foram derrubadas, né? O material que eu uso a madeira que eu uso totalmente sustentável. São madeiras que eu vou encontrando através de garimpo, né? Eu saio literalmente para garimpar madeiras e eu as encontro na natureza, já tombadas ou pela força da natureza, né? Ou até mesmo pelo próprio tempo de vida da árvore, né? Que acaba tombando. E então eu resgato essas madeiras e as regenero. Eu costumo também chamar o meu trabalho de mobiliário funcional, né? Porque todas as peças que eu produzo, elas têm uma funcionalidade, e as pessoas dizem que é arte, se acham que a arte está ótimo para mim, porque eu gosto muito de saber que eu estou podendo criar peças que se transformam em arte depois. Eu sempre digo que esse banco ele é uma obra de arte, para mim, né, na minha opinião, na minha concepção, é uma obra de arte que está inserida dentro de uma grande obra de arte, que é esse prédio. Não só pela beleza estética do prédio, né, tanto do lado de fora, quando a gente passa e olha, ele é extremamente impactante e bonito, mas também por toda a questão, pela estética interna e pela questão estrutural, pelo conceito de sustentabilidade que ele tem. Foi um desafio enorme fazer essa peça, um desafio gostoso, um desafio bom. O banco se chama The Bench, né, que é o banco, mais JBZ, que é uma homenagem, né, ao seu João, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas fiz questão, e ao empreendimento, né, fiz questão de juntar a arte com a lembrança do nome dele e do prédio, né? Ele tem 4 metros de comprimento, de lado a lado, tem uma altura se não me engano, a altura total tem 1,20 m e a profundidade de 1,5 m, com quase 2 toneladas de peso. O banco, ele foi feito totalmente à mão, né? Ele foi feito a partir de uma tora de uma árvore já tombada. Essa árvore foi tombada naturalmente em 2014 pela força da natureza. É o eucalipto, quase centenário, uma árvore muito grande, e eu a encontrei à beira de uma estrada. É um trajeto que eu fazia diariamente para o meu trabalho. Muitas vezes eu passava por ali e olhava aquela tora, aquela árvore tombada, e imaginava que um dia eu talvez pudesse fazer alguma coisa com aquilo. Eu já imaginava, foi muita coincidência, eu já imaginava um banco daquela tora tombada, né? E quando eu recebi o convite, eu fiz a ligação imediatamente, né? O convite para fazer o banco aqui para o JBZ, eu fiz esse link imediatamente. Essa obra ela foi pensada, esse banco foi pensado para ser colocado no terraço. Para trazer uma obra de quase 2 toneladas para o
15º andar de um prédio é um desafio enorme, né? E decidimos colocá-lo no hall de entrada do prédio, que também era uma área maravilhosa, espetacular para ele ser colocado. E também, nesse caso, houve um desafio muito grande, porque tínhamos que desmanchar praticamente a entrada, né? A porta giratória, simplesmente o banco não passava por ali de jeito nenhum. E o acabamento dela foi feito no local aqui. O acabamento que eu digo, o acabamento, né, do óleo natural que foi passado nela, não há nenhum produto químico utilizado, é todo o banco, desde o início até o final, é absolutamente sustentável, né? Com madeira regenerada, com produtos que não agridem, não tem produtos químicos, não agridem a natureza, é muito casado com o conceito, né, e com a ideia do próprio empreendimento. Trabalhar com madeira me conecta diretamente com a natureza. É como se fosse um portal que me conecta com a natureza. No momento que eu estou trabalhando, que eu estou interagindo com a madeira e fazendo uma obra, aquilo é uma forma de eu estar conectado com as árvores da minha infância, com a natureza que eu amo tanto, não é? Com a vida. Eu acho que a arte é o desejo de viver. Para o artista, eu acho que essa ligação ela é intrínseca, ela é inseparável. Para o artista, não há arte se não houver paixão, se não houver amor, se não houver respeito, se não houver verdade, se não houver bondade. A arte ela exige esses princípios. Ela precisa, o artista ele precisa ter isso dentro do coração dele e da mente dele.